Paz do Senhor, Bereanos Podcast no ar, mais uma semana, Carlos Vinícius, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. É uma imensa honra estar aqui em mais esse episódio do Bereanos Podcast. E mais uma vez com um tema profundo, um tema que vai trazer com certeza muita edificação espiritual e um convidado mais que especial. Mais que especial, Está com a gente aqui hoje, graças a Deus. Amém. Está conosco o nosso pastor evangelista Marcelo Teles. Paz do Senhor, pastor. Amém, irmão Sandro, amém, irmão Carlos Vinícius, Senhor. Todos os nossos internautas aí, é um prazer muito grande estar aqui, dou graças a Deus, também agradeço ao pastor presidente, pastor Ailton, a oportunidade de contribuir na obra, e também saudar o pastor Cândido de Freitas, né, pastor setorial aqui em São Lourenço da Mata. É um prazer estar aqui no podcast Bereanos. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu acredito que o chat essa hora já deve estar Bombando. fervendo, né? Alguém fazendo alguma pergunta, algum questionamento, e a gente não pode perder a oportunidade, tendo o senhor aqui hoje conosco, de perguntar alguma coisa aí sobre quem é Marcelo Teles, né? Justamente. A gente está muito acostumado a ver o Senhor pregando, Isso. dando lugar, Eita. sendo muito usado por Deus. Deus continua abençoando o Senhor. Amém. Mas como foi, pastor, suas raízes, o início da história? Porque por detrás de instrumentos de Deus, certamente existe uma história do forjar do Senhor, não é? Com certeza. Bem, meu primeiro contato com o Evangelho, ele se deu quando eu ainda era muito adolescente, né? Eu tive familiares evangélicos, mas o meu contato com eles não era tão grande. Eu vim conhecer a primeira vez assim alguma coisa da palavra, da Bíblia, propriamente dita, com vizinhos, né? Eu tinha amigos colegas assim, vizinhos, que tinham familiares evangélicos. E um dia eu brincando até de boneco, eu era muito novo ainda. E eu lembro que eu fui na casa de um deles, brincando assim, para brincar, e a mãe de um deles estava falando com a irmã sobre o arrebatamento da igreja. Que um grupo ia ficar, outro grupo ia para o céu. E então, por mais que eu estivesse envolvido na brincadeira, a conversa era muito séria. E eu fiquei preocupado com a minha salvação, né? Despertou sua atenção. Foi. Eu disse, eu quero ir para o céu, eu não quero ficar, não. Então, eu parei a conversa delas assim, pedi licença e disse, olha, como é que faz para ir para o céu? E aí elas disseram que tinha que aceitar Jesus como Salvador, né? E aquilo foi um impacto muito grande. Eu descobri que só os convertidos a Cristo, aqueles que são nova criatura, né, 2 Coríntios 5,17, é que estão em condições de ver o reino de Deus. Como Jesus disse, ninguém pode ver o reino de Deus, não nascer de novo, nem entrar nele. Aí eu senti vontade. Mas assim, em seguida, por mais que eu tenha naquela hora dobrado o joelho e elas orado por mim, eu encontrei uma hostilidade muito grande no seio da minha família, porque nós tínhamos, por cultura, ser católicos. Né? Então, eu disse o primeiro contato com o Evangelho, com a palavra propriamente dita, mas eu frequentava bastante a Igreja Católica com a minha mãe. Né? Cheguei a cumprir os ritos, né? Batismo em águas, primeira comunhão. Não cheguei a fazer a crisma, minha irmã sim. Mas eu não, porque depois da primeira comunhão foi que eu tive contato com o Evangelho. Então eu não tive mais condições de ir à frente nesses rituais, nesses sacramentos que eles chamam assim, né? E aí foi o primeiro contato, né? Mas eu considero que a minha conversão mesmo, ela se deu já na minha juventude. Porque como eu era muito infante nessa época, eu não tinha tomado uma decisão com muita seriedade. Eu entendo. E nessa época eu residia na cidade de Catende. Eu sou natural da cidade de Catende. Às vezes os irmãos dizem Marcelo de Vitória, mas é porque eu me converti em Vitória e toda a minha vida com Deus se deu na cidade de Vitória de Santo Antão. Né? Quando eu vim para lá no ano de 97, eu tinha 15 anos de idade. Então veja que foi muito infante quando eu conheci o Evangelho. Eu tinha menos de 15. Né? E quando eu cheguei em casa dizendo à minha mãe que queria ser crente para poder ir para o céu, foi um baque. Ela não queria de hipótese alguma. Ela disse, não, você nasceu num lar católico e você não tem condições de mudar de lei, né? Eles dizem assim, né? E aí eu citei para ela o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que me dá o direito de liberdade de crença. Mas foi uma hostilidade muito grande. Ela ainda me forçou a fazer a primeira comunhão,
Mas por mais que eu tenha decidido eu tinha tomado uma decisão nessa época, ainda muito infante, talvez não com tanta seriedade, mas ficou alguma coisa. E Uma depois, operação do Espírito Santo. Foi, Interessante é ficou. a percepção praticamente de uma criança, né? É, Ao evangelho, né? Pois a gente tende a pensar que a criança ela não está entendendo, Não tá que ela levando a não sério. percebe, mas veja o quanto marcou. O senhor consegue lembrar da situação, Consigo. de tudo que estava acontecendo, e acredito que dessa forma muitas crianças também têm recebido o evangelho. Com eu certeza. mesmo me converti, eu tinha 7 anos de idade. veja, e até hoje, graças a Deus, Deus tem lhe sustentado, né? Deus é bom. Eu lembro de D.L. Moody, que um dia uma pessoa veio trazer a ele um relatório dos cultos, as conversões, né? Aí eu lembro que ele disse, como foi o culto lá em tal congregação? Aí disseram, olha, se converteu uma criança e um adulto. Aí ele disse, 1,5 vida, né? Aí o rapaz disse assim, 1,5 vida? O senhor está dizendo que 1 vida é o adulto e meia vida é a criança? Ele disse, não, é o contrário. Né? 1 vida é a criança, porque tem uma vida toda pela frente. Meia vida é o adulto, que já gastou metade. Né? Então, é muito bom essa sua observação de que ainda há muito criança, mas Jesus disse, vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino. Né? E a gente vê na Bíblia, né, casos de pessoas ainda muito crianças e que decidiram servir a Deus com integridade. Inclusive o texto que diz assim, os que de madrugada me buscam me encontrarão. Ali madrugada é quanto mais cedo, não quer dizer madrugada no sentido de madrugada depois de meia-noite até às 4, 5 da manhã. É os que mais cedo me procuram. Então aí fala no tempo da vida, né? A faixa etária. O senhor acabou de destruir o texto de um bocado de matutino por aí. O pessoal gosta muito, né? Mas tem essa aplicação também, não tem problema não. Matutino e vigília, o pessoal usa muito esse texto. E depois, o senhor, no caso, o senhor foi para Vitória, se converteu lá como jovem já. Foi. Ficou marcado o evangelho, mas a conversão mesmo foi na juventude. Foi. Na cidade de Catende, nós dependíamos financeiramente, no sentido de cidade mesmo, única e exclusivamente da moagem da cana pela usina Catende. Né? Então, a usina Catende faliu. E isso trouxe um prejuízo financeiro para a cidade muito grande. Meu pai vivia do comércio. E a maioria dos clientes dele eram funcionários da usina. Então, ele passou uma crise financeira muito severa. Chegou dias em que ele não tinha o dinheiro nem para comprar pão, o pão de cada dia. Então eu coloquei um fiteiro em casa e ajudei em casa. Eu fui dos filhos que começou a trabalhar mais cedo, né? Então eu comecei a vender pipoca, chiclete, confeito, e ali eu ajudava, né, a completar o dinheiro do gás e o pão e alguma coisa que precisasse. Então eu sempre fui nesse sentido precoce. E aí chegou ao ponto de um dos meus irmãos, que já residia em Vitória, dizer, olha, esses meninos estão tudo crescendo, não estão trabalhando, e aqui em Vitória tem mais oportunidade de emprego. Então manda eles para cá, e depois vocês vêm. Aí primeiro foi um dos irmãos meus, e ele conseguiu emprego lá, e depois me chamaram também. Só que eu era o caçula, né? Para minha mãe me soltar, deu trabalho. Mas foi uma estratégia do meu irmão para puxar ela, porque ele sabia que se eu não viesse, ela não viria. Eles são muito apegados à cidade de Catende ainda hoje, né? Meu pai já não está conosco, está com o Senhor. Então eu fui na frente, né? Em março de 97, eu acredito, foi essa época. E ali eu tentei experimentar o mundo, sabe? Eu tentei. Meus irmãos, eles sempre usufruíram das coisas do mundo. Mas eu sempre fui uma pessoa diferente. Sempre fui muito calado, tímido, recalcado, assim, muito. E tentei ir para o carnaval, tentei beber, mas não consegui. Só experimentei assim, achei uma coisa horrorosa. E nunca passou pela minha cabeça de fumar, esse tipo de coisa que o mundo oferece. Sim. Até namorar eu era muito cuidadoso, sabe? Tinha cuidado de não começar um namoro e ser forçado a casar. Então eu tentei ir, mas não. Aí eu lembrei da decisão que eu tinha tomado a primeira vez como criança. Procurei saber onde tinha uma igreja Assembleia de Deus.
e eu fui para lá. Então, em janeiro de 2001, O senhor lembra por que o senhor escolheu uma igreja Assembleia de Deus? foi a minha primeira igreja evangélica que eu fui, que meus primos eram, ainda são de lá, os vizinhos que eu disse, que através dos quais eu tive contato, sim. também eram de lá. Então eu disse, eu vou para a Assembleia de Deus. Já era a referência que o senhor tinha. Já. Então eu fui e já fui decidido. O que tinha em casa que tinha do mundo ainda, eu saí rasgando. Eu rasguei revistas de piada, eu gostava de alguma forma, CD de música internacional mundana. Eu saí fazendo uma trouxa, né? Bilhetinho de namorada, esse tipo de coisa. Eu saí, fiz uma trouxa bem grande, joguei fora e dentro já estava crente, só faltava confessar. Já comecei a pegar as fitas cassete, né? Talvez essa geração nem lembre mais do que é isso, né? A gente teve um podcast A aqui gente tem um sobre podcast isso. sobre isso, inclusive. Vão lá na playlist, vocês vão ver. Pronto, aí eu cobri elas com música evangélica, aí comprei CD de Cassiano e Sérgio Lopes, na época aquele Com Muito Louvor, estava lá em alta, né? Aí eu comecei me desenvolvendo, aceitei a Cristo, fui o único naquela noite, foi o presbítero Francisco Abraão, quero mandar um abraço para ele aí. Encontrei ele, inclusive, um dia desse, quando fui pregar no Congresso de Mulheres em Vitória. Quando ele fez o convite, eu já tinha ido à frente, já decidido, já, e entreguei minha vida a Jesus. Janeiro de 2001 foi o dia do meu novo nascimento. Amém. Amém. Glória a Deus. É uma honra, pastor, ouvir isso do senhor. E esse foi o ponto do seu momento de conversão, o momento que o senhor verdadeiramente foi regenerado. Isso. A partir de então, a gente sabe que existe uma obra de discipulado, né, que vem da parte de Deus e também através da liderança da igreja. Né? Esse momento de discipulado vai passando por momentos em que o Senhor vai trabalhando na nossa vida, nos dando experiências e nos trazendo para mais perto dele. Quando o Senhor aceitou Jesus, fez o discipulado, desceu às águas, o Senhor já começou a se envolver na obra, ou o Senhor gostava de ficar mais quietinho no seu lugar, no banco? Como é que funcionava? Naquela época já tinha o discipulado instituído como tem hoje, assim, o curso de 6 meses, a apostila, acho que estava no início, né? Estava bem no começo, né? Mas assim, quando eu me converti, eu me lembro que veio na minha alma um apetite muito grande pelas coisas de Deus, sabe? Aquela pessoa que eu era assim, no mundo secular, estudiosa, que gostava sempre de ler, se eu já tinha apetite pelo conhecimento, pelas coisas de Deus, foi elevado à 10ª. Entendo. Então eu me converti e a partir de então eu comecei a ser um estudante árduo das Escrituras. Eu queria conhecer mais a Deus, eu queria ter experiências com Deus, eu achava muito empolgante ler o livro de Atos e ver o Senhor fazendo aquelas maravilhas na vida dos apóstolos, os milagres narrados pelos evangelhos, aquelas operações miraculosas através de Moisés, Elias e Eliseu. Eu achava, e acho ainda, né? Fascinante, né? Então eu queria ouvir a voz de Deus, eu queria ter experiências com o sobrenatural do Senhor, esse Deus real, né? Porque a visão que eu tinha antes era de um Deus que fosse apenas transcendente, mas que não fosse imanente, que existisse perto de nós e fosse acessível. Então, quando eu me converti, que eu vi que esse Deus é acessível, então eu queria estar perto dele. Esse foi o meu maior afã. Eu não vim ao Evangelho em busca de projeção. Eu vim ao Evangelho porque eu entendi que eu era um pecador, como sou, e que só em Jesus eu podia ser salvo. E que, além de salvação, Jesus veio restaurar o nosso relacionamento com o Criador. Então, a partir de então, eu comecei um relacionamento mesmo com Deus. Aí, com 1 ano e 3 meses após a conversão, eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas eu era inquieto pelo batismo, viu? Por mim, já teria sido no dia da minha conversão. Porque a primeira vez que eu ouvi alguém falando línguas estranhas, que alguém disse a mim que era a língua dos anjos, foi alguém que disse, né? Eu disse, meu Deus, aqui o pessoal fala a língua dos anjos, então, pelo amor de Deus. Eu fiquei desejando isso, né? E eu era toda a minha conversa terminava com o batismo com o Espírito Santo, porque era uma experiência que eu desejava possuir. E a partir dali progredi, né? Então, 1 ano e 3 meses, a irmã Judite estava num evento da mocidade em Vitória,
Naquela época os congressos duravam uma semana lá. Que bem. Pastor Pedro Lins, de saudosa memória. Então, teve um estudo à tarde, quando ela contou o testemunho dela com o pastor Ailton, e quando ela terminou, ela disse: quem sabe você tem um chamado de Deus, e Deus pode confirmar hoje. Então, eu lembro quando eu disse: Senhor, eu sinto um chamado na palavra, eu acho muito difícil pregar, é muito mais fácil cantar, mas se tu tens um chamado comigo na palavra, me batiza essa tarde. E eu fui lá para frente, e foram batizados mais de 20 naquele dia à tarde. Jesus batizou naquele dia muitas pessoas hoje que são muito conhecidas. Uma delas é Elísio Neto, cantor. Sim. Foi batizado no mesmo dia que eu. E eu fui batizado com o Espírito Santo naquela tarde, né? E Deus confirmou que tinha algo comigo na palavra. Agora, isso não foi num estalar de dedos assim que as coisas se deram. Elas são processuais, progressivas, né? Deus foi dando indicações e eu fui ouvindo e atendendo, né? Porque quando Deus, por exemplo, chamou Isaías, disse assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então, primeiro ele ouviu, depois ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, né? Então a gente ouve e atende, né? Entende e atende, ainda tem mais isso, né? Então eu, 1 ano e 3 meses depois, fui batizado com o Espírito Santo. Aí pronto, se eu já tinha fome das coisas de Deus, depois do batismo foi uma mola propulsora, sim, né? Aquele que deu um upgrade, né? Na minha vida espiritual muito maior, e eu segui. A Bíblia era a minha companhia diária. Você já gostava de pregar naquela época? Não, eu sempre achei muito difícil. Às vezes que eu fui dar uma palavra foi uma lástima. Eu preciso ser sincero. Irmão, sério mesmo? Seríssimo. Eu comecei cantando. Eu achava muito mais fácil. Porque assim, o louvor, ele é do homem para Deus. Sim. A palavra não é do homem para Deus. É de Deus para o homem. Não é? Verdade. Então, por mais que a pessoa conheça o conteúdo escriturístico, domine algumas expressões teológicas, tenha vasto conhecimento cultural, isso não garante que a pessoa vai dar uma boa palavra. É verdade. A dependência do pregador é 99,99%. Não é? Então, eu achava muito difícil. Quando alguém perguntava: olha, tu canta ou prega? Eu dizia: canto. É bem mais fácil. E eu me identifiquei com o timbre de voz de Sérgio Lopes. Sim. Então os irmãos me apelidaram em Vitória de Sérgio Lopes de Vitória. Porque às vezes que eu recebi a oportunidade em cultos relâmpagos, sim, culto da mocidade, né? Aí eu Sérgio sempre Lopes. cantava Sérgio Lopes, sempre. Inclusive eu comprei os playbacks originais mesmo. A Fé, aquele antigo Eu A estava Fé. pensando nesse. A Fé, eu cantei muito aquele A Fé. Yeshua, Entre Nós Outra Vez, A Dor de Lázaro, vários hinos eu cantei de Sérgio Lopes e me identificava muito, muito mesmo. Então, eu achava muito mais fácil louvar. Meu Deus, evangelista, eu nunca imaginaria isso. Pois é. É verdade. Fiz parte de coral juvenil. Eu imaginava o senhor, novo convertido, alguém já disse assim: bota esse menino para dar uma saudação. Ele Abri já a foi lá Bíblia, e já alguém ia disse: pregar. rapaz, o pessoal aqui tá tudo Tá todo mundo Admirado, né? abismado também. Pois é, inclusive as minhas mães na fé, é curioso isso, né? A gente sempre tem aquelas pessoas que a gente tem como referência, né? Sim, sim. E engraçado que não foram rapazes, foram irmãs e jovens, mas a gente tinha uma pureza muito grande, né? Nunca me insinuei para elas, nem elas para mim. Eram moças muito espirituais. Os cultos mais fervorosos na congregação onde eu fiz parte eram os cultos da mocidade. Eu fiz parte de uma congregação chamada Saldanha da Gama. O pastor Joabe Fortunato, que agora ajuda o nosso pastor em Goiânia, ele era presbítero nessa congregação. E ele sabe dos meus primeiros passos. Eu fiz parte de um grupo de jovens masculinos chamados Gideões. Então eu fiz parte ali. Comecei sem saber nenhum repertório, mas ficava orando enquanto eles cantavam. E depois fui aprendendo, né? Aí depois descobriram que eu tinha uma boa voz para cantar, eu comecei a solar também, né? E aí eu lembro que um dia a gente estava ensaiando e precisamos de uma cadeira do púlpito para fazer, não lembro agora o que foi. E eu, quando subi no púlpito para pegar uma cadeira, quando eu peguei a cadeira que suspendi, eu ouvi a voz do Senhor,
que disse assim a mim: um dia tu ocuparás um espaço numa cadeira dessas. E eu fiquei com a cadeira para cima e olhando assim. E um dos Gideões que estavam lá, que a gente se nomeava Gideões, disse assim: por que tu não traz logo essa cadeira? Tu tá olhando o que aí? Eu disse: não, eu escutei uma voz que falou comigo. Ele disse: eu sei que um dia tu ia ocupar um espaço no ministério da igreja, não foi? Eu disse: foi. Mas vamos para frente. Eu disse: Glória assim, a Deus. foi. Mas eu me desenvolvi nos primeiros meses e anos no louvor. É tanto que eu tive um outro sonho empinando pipa. Deus tem uma maneira de falar engraçada, né? É verdade. Eu achei que era algo obsoleto. A gente sonha também coisas bobas, não é? E eu lembrei que eu sonhei que eu estava empinando pipa e de repente parava de ventar, aí a pipa descia, ela se enroscava num fio. E aí eu tentava tirar. E tinha um grupo de rapazes assim que dizia assim: não vai sair não. Eu digo: vai. Aí eu com jeito puxava assim a linha para não quebrar e ela saía dali e vinha para minha mão. Aí eles lançavam o segundo desafio. Ele disse: você até tirou do fio, mas você não consegue fazer ela voar novamente como antes. Eu disse: eu também consigo. Aí eu comecei correndo contra o vento, dando muita linha e puxando ela assim, né? Dando aquelas pancadas assim. E ela subiu mais que na primeira vez. Aí eu me acordei. Quando me acordei, eu achei que tinha sido uma bobagem, empinando pipa. Mas depois, eu conversando com o Senhor me fez entender. Ele disse: são duas vocações. A primeira, eu vou te abençoar enquanto tu estás louvando. É aquela primeira pipa. Mas depois eu vou dar um basta. Ela vai parar. E eu vou te dar uma segunda vocação na palavra. E irá mais alto do que a primeira. E será permanente. Aí eu guardei no coração. Quer dizer, Deus foi dando... Aqui falou quando eu peguei a cadeira, ali falou empinando pipa. E de repente, Deus vai falando aos poucos, né? Ele não revela tudo, né? Sim. Ele vai revelando e a gente vai vendo o agir de Deus. Jesus e a pipa. É isso aí que a gente faz. No caso, daí até um dia o senhor... Eu acredito que um dia caiu a ficha e o senhor disse assim: eu sou Marcelo Teles, conhecido em Pernambuco, me permita, conhecido em Pernambuco, admirado por grande parte da mocidade, de um ponto ao outro. Quanto tempo, como foi o percurso, que a gente sabe que teve um percurso. Sim. É um pouco constrangedor falar sobre isso, né? Até hoje eu sou muito recatado, muito tímido, eu tenho algumas dificuldades. Mas, assim, eu fico feliz por saber que Deus pode contar comigo na sua obra. Eu fico muito realizado. Uma segunda coisa também é que eu amo de paixão a igreja, sabe? E terceiro, que eu vejo o evangelismo, a prática de pregar, como a maior obra social que eu posso estar sendo usado por Deus para abençoar pessoas, né? Então, isso aí é o que me enche o coração. Não é? Temor e paixão são as duas coisas que me impulsionam verdadeiramente a fazer o trabalho do Senhor. Temor, porque eu sei que se eu não fizer, Ele me aperta. E paixão, porque Ele coloca amor no coração da gente para a gente fazer o que tem que ser feito, né? Aí eu lembro, eu me converti em 2001, Deus começou falando a respeito da palavra, mas eu ainda estava louvando, né? Às vezes que fui dar uma palavra, eu não estou exagerando, não foi bom. Eu não conseguia. Teve um dia que eu desci de uma plataforma e disse: eu sou qualquer coisa, menos pregador. Eu disse isso. Gaguejei, não decorei os versículos, não fui bem na mensagem, não consegui desenvolver. Foi só uma saudação ou foi uma oportunidade para pregar? Foi uma oportunidade para dar uma palavra mesmo. O evangelista Amós, na época, me colocou como o pregador oficial da noite. Eu orei, eu jejuei, eu li, mas não fluiu, não. O senhor acha que esses momentos foram um combustível para que desenvolvesse a chamada? Eu entendo que, de alguma forma, é bom essas desilusões, porque você nunca vai atribuir a você quando as coisas começarem a acontecer. Você vai entender que foi Deus que lhe deu aquela graça.
né? Como Paulo disse quando chegou para Tiago, Cefas e João. E eles, reconhecendo a graça que estava em mim, impuseram as mãos. Então, é uma graça, é um investimento que Deus faz. Paulo disse a Timóteo, guarda o bom depósito que te foi confiado, né? Então, em 2004, eu senti uma sede ainda maior do que eu já tinha. E eu comecei a fazer propósitos de oração mais intenso. Veja, 2001 eu me converti, 2004 veio esse apetite fora do normal. Ainda maior do que o senhor já tinha. Ainda muito maior. Minhas mães na fé me ensinaram sempre a amar a palavra. Então eu mergulhei. O Novo Testamento eu já li umas 20 vezes, porque elas me ensinaram isso. Leia a Bíblia, porque a Bíblia é o cimento que segura a estrutura. Então eu mergulhei. Antigo Testamento eu me apaixonei, porque eu considero ele mais difícil de compreender, então é o maior desafio. Aí eu gosto do mais difícil. Aí eu ia do negativo para a foto revelada, né? Talvez os mais novos não saibam também o que é isso, né? Ele também falou nesse mesmo podcast. Falou disso também. Pronto, eu ia do negativo para a foto revelada. Então, aí eu caí de boca na Bíblia, né? E agora a oração. Comecei a investir. Nós não temos aquela campanha estadual de oração, em que cada um escolhe uma hora por dia, né, para orar em casa, além dos trabalhos na igreja. Então, foi que eu fiz. Eu adicionei mais uma hora, fora aquela. Então, ficaram duas horas. Foi. Aí eu fui gostando. E a ideia que eu tinha era que, com o passar do tempo, Deus estava melando a minha boca de mel, mas me oferecendo o pote. Ele dava uma gotinha de mel, eu gostava, mas ele dizia, venha para o pote. A última participação nossa no evento do Congresso de Mulheres, ela foi, assim, para mim, de alguma forma, gostosa de pregar, porque foi o que eu vivi nessa época. Aqui em São Lourenço. Sim, aqui, Congresso de Mulheres. Que a mulher, que o anjo convidou, o ser angelical convidou Ezequiel aí entrando. Pronto, a ideia que eu tinha era essa, que Deus foi me convidando progressivamente a crescer na experiência. E os primeiros meses não foram fáceis, foi o teste da perseverança, né? O altar é o lugar de morte do ego, do eu, o sacrifício. Mas quando você vence essa primeira barreira da oração, né, essa primeira etapa, você entra como que fosse no lugar santo. E se insistir um pouquinho no lugar santíssimo, né? Então, eu fui vencendo essas etapas. Então, misturando Bíblia com muita oração, eu fui tendo as minhas primeiras experiências espirituais com a voz do Senhor, com Ele me revelando a respeito do que hoje eu desfruto, coisas futuras, com quem eu ia casar, meu desenvolvimento ministerial, o que Ele ia fazer durante as pregações, dons que eu fui presenteado durante o período da oração, que eu recebi. Eu lembro, uma vez que eu estava escutando um pregador, não vou omitir o nome dele, e era uma mensagem gravada. E eu lembro que ele estava falando sobre João Batista. No meio da mensagem ele parou e disse assim, olha, Deus te escolheu para ser um porta-voz, e ainda hoje Ele vai te dar um sinal. E eu estava com alguns colegas, alguns irmãos da igreja assistindo essa mensagem, e eu senti que aquilo foi para mim. Eu comecei a falar línguas na frente deles. E eu disse, eu vou para casa, porque eu quero ir para o joelho, Deus vai me dar esse sinal hoje. Aí eu me despedi deles, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, já era 10 horas da noite, me despedi do meu pai, da minha mãe, disse, vou deitar. Como eu trabalhava em faculdade na época, então eu trabalhava tarde e noite. Eu tinha a manhã livre, até meio-dia. Então eu podia fazer mini vigílias sozinho. Muitas vezes eu virei à noite fazendo sozinho, mini vigílias, querendo as coisas de Deus. Aí quando nesse dia que eu ouvi essa mensagem, que eu dobrei o joelho, que eu ia dizer assim, Senhor, para começar a mensagem, eu fui tomado em profecia para mim mesmo. Foi uma grande experiência. Eu recebi o dom de profecia naquela ocasião e eu fui usado para mim mesmo. É uma coisa que não tem como explicar. Eu já ouvi falar sobre isso. Pois é, porque geralmente Deus dá uma mensagem para você falar para alguém, outra né? pessoa. Mas aí você se vê
e ao mesmo tempo não é incontrolável, porque o Espírito Santo respeita o nosso livre-arbítrio e a consciência, né? Então eu lembro de tudo que Deus falou. No final ele disse assim: este é o sinal que eu usei meu servo que te daria hoje como confirmação de que a partir de agora eu te chamarei para o ministério da palavra. Aí eu acredito, irmão Carlos e irmão Sandro, que foi naquele dia que Deus tirou o embaraço que eu tinha na boca para pregar. Porque eu lembro que o Senhor disse assim: tu não pregas, e às vezes que foste para o púlpito não foste bem sucedido, mas hoje eu toco com a minha mão na tua boca e ponho as minhas palavras na tua boca. Eu creio. E literalmente eu fiz assim, ó, na hora, porque foi um momento de um êxtase espiritual, né? Com certeza. E ali 2 horas, 3 horas de joelho, envolvido no poder de Deus. Eu não tinha noção de tempo, né? Eu estava envolvido, né? Quando eu olhei, a hora já tinha voado. Eu me levantei todo suado daquela experiência, e aí agora para tentar dormir, né? Depois de uma coisa dessa, né? Então foi muito impactante. E assim, foi tão forte que eu, quando terminou, eu disse: eu quero um microfone. Eu já queria pregar, né? Eu já queria pregar para ver se realmente era Deus que tinha falado comigo. E, de fato, eu disse: se foi o Senhor que falou, haverá habilidade para falar e haverá oportunidade. Porque as oportunidades que vinham era para cantar. Sim, justo. Então, era de 100%, era 99% que alguém, quando me chamasse para cantar e não para pregar. Aí eu digo: até nisso tu vai ter que me provar que foi o Senhor que me usou mesmo. Aí eu fui para um culto, aí uma irmã estava dirigindo na oração da mocidade. Aí ela disse assim: a gente sempre chama o irmão Marcelo para cantar, mas hoje eu senti vontade de botar ele para dar uma palavra. Deus é Deus. Aí, de fato, eu abri um texto, e comecei a falar e percebi um fogo do Senhor, uma graça, sabe? Até quando eu não sabia o que ia dizer na palavra seguinte, já estava saindo a palavra assim, aquela dicção, aquela destreza. Eu digo: meu Deus, é real. Aí, a partir de então, eu digo: agora vai funcionar mesmo, né? Deus vai fazer o gago falar. Talvez isso sirva para muitas pessoas, muitos jovens, adolescentes que estão aí, que sentem até uma chamada de Deus, mas não sabem exatamente como desenvolver essa chamada, não é verdade, evangelista? Sem sombra de dúvida. Leitura da palavra. Eu creio que Deus vai abençoar. Essa é a mistura que dá certo, né? Os ingredientes para a igreja, eles são antigos, mas são eficazes. Não tem nada diferente. É sempre isso: oração, o jejum, a leitura da palavra, uma vida santa. Tudo isso misturado, bate no liquidificador, dá uma vitamina boa. Agora o senhor falou um ponto interessante, evangelista. O senhor comentou que Deus chamou o senhor para mais profundo. Foi. E o senhor entrou num momento de sacrifício, Foi. de tempo a mais na oração. E isso também deve ser um ponto a ser observado, porque não é só a oração, uma oração comum de 20 minutos ou de alguns minutos antes do culto dos hinos congregacionais. É um momento à parte com Deus, Isso. um tempo verdadeiramente dedicado, numa época que a gente passa facilmente 30 minutos olhando o Instagram, filmes e mais filmes, séries e mais séries, e Deus talvez convidando muitos. Eu não lembro qual foi o autor que disse isso, mas ele disse: as redes sociais são a maior prova de que a gente não ora porque não é porque não tem tempo. Verdade. Não é porque a gente falta apetite mesmo. E hoje é uma das minhas maiores reclamações com a juventude, na sua grande maioria, né? Estão faltando, estão deixando isso de lado. Nós tínhamos o que a geração anterior não tinha, e a geração anterior tem o que a gente não tem. Por exemplo, a minha geração era uma geração de muita oração. Os jovens eram muita graça. Cultos da mocidade eram os cultos mais fervorosos. Desenvolvimento espiritual maravilhoso. Agora, dificilmente você encontrava um jovem que era universitário, porque eles se focaram tanto no espiritual que deixaram de lado a preparação profissional, o curso técnico, fazer uma faculdade, para ter uma projeção, né, futura melhor. Já hoje é o contrário. Isso. Hoje a gente pergunta: quem está fazendo faculdade? A maioria dos jovens levanta a mão
ou estão fazendo ou pretendem fazer, e o que é muito bom, mas relegaram a parte que a minha geração não relegou, o espiritual, não é? Cadê? Nós buscávamos a namorada de joelho no ciclo de oração. Hoje as pessoas procuram no Instagram, no Facebook. Aí, de repente, fulano, estou em um relacionamento sério. Aí a gente conhece aquela pessoa. Onde foi que tu arrumou essa pessoa? Não, a gente se conheceu pelo Instagram, pela internet. A gente ia para o joelho e dizia, Senhor, casamento, casa, profissão, emprego, eu quero tudo, eu preciso disso aqui. A gente ia para o joelho e Deus ia criando as situações, e a pessoa da própria congregação ou de uma congregação vizinha era a pessoa que a gente conhecia, namorava, noivou, casou e construiu a vida, né? Então, estamos indo por caminhos diferentes e precisamos rever isso aí, voltar para o altar. Inclusive, evangelista, o senhor comentou, né, o senhor é um evangelista, está 100% dedicado na obra do Senhor, mas em um momento o senhor precisou também trabalhar essa questão. Sabia que tinha uma chamada de Deus, mas precisava também dar uma atenção à área secular. O senhor chegou a trabalhar, Sim. Né, estudou, trabalhou, e como foi essa relação entre a obra de Deus, o seu trabalho, a dedicação nas coisas de Deus, mas tendo que se dedicar também aqui na terra, digamos assim, Sim. por assim dizer? Tem pessoas que pensam que o fato de ter o chamado, eu não vou mais estudar, não vou mais trabalhar. Tessalonicenses, né? Que coisa é essa, né? Não sei onde que aprenderam isso, né? Porque Deus, quando chamou Gideão, ele estava malhando trigo. Quando chamou Eliseu, ele estava com a 12ª junta de boi. Quando chamou Amós, ele era boieiro. Todos eles trabalhando. Saulo ainda continuou fazendo, né? Construindo tenda. Né? Então, eu tinha o chamado de Deus, mas eu precisava do meu sustento. Justo. Né? Casei com a irmã Gilnaide, né? Hoje temos uma filhinha, Ana Laura, que já está com 9 anos, mas ela me conheceu já envolvido no trabalho, ela também. Eu comecei a trabalhar como zelador em farmácia, trabalhei em 3 farmácias, né? Zelando as 3 farmácias. Para mim era foi muito sacrificante, porque eu tenho rinite alérgica. Eita, então, em contato com poeira, eu sofri bastante, mas eu precisava sustentar minha casa. Meu pai adoeceu de uma doença grave na pele, era uma espécie de um eczema na pele, ficava como se fosse leprosa mesmo, sabe? Uma oleosa, e isso tornou impossível ele trabalhar. Minha mãe não trabalhava, era do lar, então os filhos tiveram que ir para arregaçar a manga mesmo. Então eu tive que zelar a farmácia para poder trazer o salário de forma integral, deixar aos pés sob a administração dos meus pais para poder sustentar o lar. Então eu fiquei assim. Depois de farmácia eu fui trabalhar em gráfica, já casado, eu trabalhava numa gráfica. Depois trabalhei numa escola de cursos profissionalizantes, depois trabalhei numa escola de curso técnico, né? Aqui, como vendedor de cursos, eu entrei dentro de escola, anunciava cursos, promoções. Na cidade de Escada eu trabalhei, alguns irmãos da igreja me conhecem essa época aí. Então eu trabalhava durante o dia e à noite ia para a igreja. Justo. Né? Então, era assim que eu fazia, os 2. Mas Deus tinha dito a mim, olha, vai chegar um tempo que você não vai fazer nada do secular. Você vai viver única, exclusivamente para a minha obra. Mas, enquanto isso, eu trabalhava, sustentando meus pais, ajudando, e depois sustentando meu lar quando eu me casei, né? Então, o jovem tem que aprender isso. Ele pode ter a chamada que for, mas isso não vai encher a barriga dele, não. Ele tem que trabalhar para comer, não é? Tem que trabalhar para ter o seu sustento, entendeu? E Deus vai criar as situações para que as coisas aconteçam. Justo. Normalmente. Então, o pessoal está assistindo, tendo essa oportunidade. Não sei se o senhor já tinha contado esses testemunhos em outro lugar. Com detalhes assim, não. Pronto, então alguém está assistindo em primeira mão e, como eu falei ainda agora, existe uma admiração pelo senhor, e alguém está olhando dizendo assim, será que vai ser assim comigo também? Será que Deus tem preparado alguma coisa para mim? O senhor podia dar um conselho, uma orientação, ou dentro daquilo que Deus fez na sua vida, o que um jovem como esse pode esperar? Qual a expectativa que ele deve ter? Olha, eu posso dizer que Deus não só pode fazer o que fez comigo, como Ele pode fazer
melhor e maior. Não é isso? Mesmo para quem prega ruim. Sem sombra de dúvida. Olha, D.L. Moody, ele tinha dificuldade de falar. Era um homem de baixíssima cultura. Não é? E a profissão dele era simples, ele era sapateiro. E ganhou 1 milhão de almas. Não é isso? Afora outros, né? Se não me falha a memória, um homem chamado O Homem que Orava, John Hyde, quando foi para a Índia, ele ainda não era batizado com o Espírito Santo. E disseram a ele, olha, não vá sem um revestimento que você não vai ter autoridade, não. Entendeu? Então, ele foi, de alguma forma, precisando disso aí. Até que Deus revestiu ele e ele ganhou 1 indiano por dia. A meta dele era essa. Ele chorava, soluçava pelos indianos. Então, esse esse período antes de acontecer propriamente o chamado, ele é necessário para que quando o investimento de Deus chega, você saiba que aquilo ali foi Deus quem investiu na sua vida. Então, jovem, aproveite a sua juventude para buscar a Deus, mas busque intensamente, sem relegar a sua vida, né, como secular, o seu trabalho, o seu estudo, não. Saiba harmonizar. Por exemplo, Daniel era um homem, Justo. não é verdade? Justo. Com currículo e com espiritualidade. Isso. Daniel, ele já era um homem de etiqueta, de altíssima cultura, quando Nabucodonosor contratou ele para trabalhar em Babilônia. Chegando lá, agregou mais informação ainda. Trabalhou para o homem mais poderoso da época e seus sucessores. Não é? Justo. Daniel era um funcionário tão bom que Dario quase descumpria o próprio decreto para não jogar ele na cova dos leões, de tanta estima que tinha por ele. E um homem que a Bíblia diz que Deus deu a ele todo o entendimento em visão e sonhos. Há coisas que são tão altas que Deus revelou a Daniel que hoje a gente estuda para tentar entender. Não é verdade? É verdade. Como os impérios que foram figurados naquela estátua que Nabucodonosor viu. Então, ele conseguiu juntar currículo e espiritualidade. Então, não se pode crescer de forma aleijada, né? Vou usar essa expressão. Jesus crescia em graça, em estatura, em sabedoria. Samuel também crescia diante de Deus e dos homens, E a dos Bíblia homens diz. também, Não é? justo. Então, tem que ser um crescimento equânime, não é? Que esse testemunho sirva para que os jovens despertem para esse crescimento. Até porque Pedro vai longe, mas Paulo foi mais, porque Paulo conseguiu juntar, né, a capacidade intelectual que ele tinha, o grau de preparação que ele tinha, com o investimento que Deus fez na vida dele. Justo. Ele foi muito além das fronteiras. Né? A gente pode dizer que o senhor comentou que naquela época não se buscava o estudo, a capacitação, então, tendo acesso a isso hoje, jovens que buscarem como o senhor buscou, Pois é. vão conseguir ir ainda mais longe. Né? Porque assim, na minha juventude a gente não tinha Enem, ProUni, entendeu? Essas facilitações que tem hoje para que a pessoa, tirando uma boa nota, possa conseguir com uma facilidade maior entrar na faculdade, né? Era coisa de filho de rico, né? Isso. Entendeu? Então, houve uma facilitação. Eu entendo. Né? Isso tende a facilitar mais ainda. Agora, estudar mesmo, né? Porque até a própria faculdade ela não dá tudo. Né? É verdade. Preciso que você seja um aluno exemplar, dedicado, né? Não se aceite tirar nota baixa, né? Estude, às vezes entra pela madrugada, né? Pedindo a graça de Deus e estudando, ralando para ter alguma coisa, né? Porque o que vem de graça, a gente muitas vezes não dá aquele devido valor, né? Então, eu busquei ao Senhor, atendendo à voz de Deus. Em 2004, Deus me deu uma experiência profundíssima e eu não parei ali, que é outro problema na vida de muita gente. Né? A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos. Né? Então, eu disse, se o mel é bom assim, eu vou para o pote. Então, até hoje eu estou em busca do pote. Glória. Eu considero que não cheguei ainda naquilo que realmente Deus quer. A gente está em busca, né? Deus é um oceano sem fim. Amém. E quanto mais a gente bebe, mais a gente toma, mais a gente experimenta, mas Ele tem coisas maiores para nos dar.
E eu amo isso. Para mim, Glória a Deus. isso aí é o tempero da vida cristã. Amém. Evangelista, tem um ponto que a gente já falou sobre a questão da espiritualidade, falamos sobre a questão do trabalho, do envolvimento na obra de Deus, só que tem um ponto que eu acredito que muita gente está curioso também para saber do senhor, Sim. que toca essas duas áreas, que é justamente o ponto de relacionamento. Eu acho que é um ponto que o pessoal gosta quando a gente pergunta, quando a gente interage sobre isso. Eu sou casado, como o senhor falou, Sim. muito bem casado, graças a Deus. Tenho uma filhinha muito bonita, inclusive, Deus Obrigado. abençoe, Laurinha. Mas como foi esse seu momento como jovem, fazendo uma escolha na direção de Deus? Porque a gente vê os meninos, né, procurando, querendo ter o seu casamento, orando a Deus, pedindo para Jesus mandar, mas existem critérios, existe um caminho que o jovem cristão deve trilhar, que é diferente do caminho do jovem que não segue, que não professa ao Senhor Jesus. Como foi nesse caso, na sua experiência? As coisas começaram a acontecer nesse sentido, na questão de emocional, relacionamento, quando eu descansei. É normal que todo jovem seja inquieto com a escolha do cônjuge, né? É normal, isso é normal. Só que a gente tem que trabalhar isso aí. 1 de Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando aí, está no gerúndio, fala de um ato contínuo. Então não é lancei de uma vez por todas, eu tenho que continuar lançando, né? Então eu disse, Senhor, eu estou vendo meus colegas, quando termina o culto, todos eles saírem de namorada. E eu vou para casa sozinho. Eu preciso de uma pessoa. Eu fui franco assim com ele. Desse jeito que eu estou dizendo aqui a vocês, eu orei ao Senhor, né? Eu disse, eu preciso de uma pessoa. E pela idade, que eu já tinha lá meus 25, eu disse, pela idade eu tenho que casar rápido. Eu não quero casar com muita idade, não. Então faça alguma coisa por mim. Aí eu fui orando assim, insistentemente, não foi de uma vez apenas, eu estava apresentando essa situação ao Senhor aí. Eu lembro que eu sonhei uma grama bem verde, o lugar era bem plano, nem tinha montanha nem vale, era bem retinho. E eu estava segurado na mão de uma jovem, bem branquinha, né, o cabelo encaracolado, eu sabia todas as características dela. E eu me alegrando, né, ao lado dela, né? Agora eu não via o rosto, mas via todas as características, que hoje quem tem é a minha esposa, né? A diferença é que ela deu uma lapadinha no cabelo, aí não está encaracolada. Mas eu me acordei muito alegre e disse, pronto, eu já sei que a moça tem essas características e eu vou encontrá-la no meio do teu povo. Até que um dia teve um estudo para jovens na matriz de Vitória, e foram convidadas várias mocidades. E eu estava na mocidade da matriz, que eu comecei fazendo parte em uma congregação, e depois eu fui para a matriz, porque a maioria dos meus amigos eram de lá. Aí você sabe que jovem só gosta de andar de bando, né? Sim, justo. Então, para eu não ir sozinho para a primeira, eles vão tudo para lá, aí eu fui para lá. E aí, quando pediu para a mocidade da Coab ficar em pé, aí eu vi a moça. Aí eu disse, eita, é a moça que eu vi no sonho. É essa daí, mas eu conseguia entender que era ela. Aí eu fui fazer a minha parte, né? Com certeza. Fui procurar saber de onde ela era, com pessoas que podiam conhecê-la, né? Quem é fulano? Aquela moça ali. Aí um dos irmãos, meus amigos, disse, quem conhece ela é a minha namorada. Aí eu consegui o telefone dela, comecei a mandar mensagem, né? Fui me chegando, né? E eu, a partir do norte que Deus deu, eu não queria, eu acho muito feio, a pessoa namora com uma, depois acaba, depois namora. Estou tentando ver qual é a de Deus. Não, não é assim. Né? Fica feio para um jovem, né? Principalmente um jovem que gosta da palavra, fica um mau testemunho, né? É verdade. Em tal congregação ele namorou uma, em tal outra, em tal outra, em tal outra. Na minha época dizia que a pessoa queria ser o Salomão, né? Aí eu disse, não, eu quero dar um tiro certo, né? Então eu esperei 6 meses pela irmã Gil. Ela, no princípio, disse que não, que só queria estudar. Eu não era ainda um auxiliar da igreja, mas quando ela aceitou o namoro, eu já era um auxiliar. Em 2005 nós começamos a namorar.
E graças a Deus, com pouco tempo a gente casou. Em 2008 a gente casou. Então foram 3 anos entre namoro, noivado e casamento. E eu conheci irmã Gil, professora de escola dominical, maestrina de grupo jovem, secretária de campanha, uma jovem que gostava muito de evangelizar, e tudo isso encaixou dentro do que Deus me orientou, porque para o serviço que eu ia prestar para Deus, eu precisava de uma esposa com essas ferramentas, né? Uma jovem santa, de uma família boa. Tudo isso são critérios que a pessoa... Justo. Deus nunca vai indicar uma pessoa que não obedeça esses critérios, né? Justo. Então sempre analise se é de bom caráter, né? Se é uma boa filha, se gosta da obra, não é isso? Se também está comprometida com uma vida do lar, porque nem todo mundo tem condições de contratar uma pessoa para lavar, passar, né? Verdade. Tem que... Não pode ser aquela que não quer quebrar nem a unha, né? Aí não está pronta para casar, né? Porque a vida não é fácil. Não adianta achar que vai mudar depois que casar. Né? Não. Olha, amor não enche barriga. Quem enche barriga é trabalho. Tem que trabalhar para poder trazer o pão de cada dia. Então tem que ser uma moça guerreira. Do joelho a lavar o prato até visitar os enfermos, né? E junto com o marido, e vamos para a campanha, vamos evangelizar, vamos cultuar, né? Que não seja luxenta. Vocês conhecem essa palavra, luxenta? Sim. Pronto, né? Que só queira roupa cara. Não, Deus pode até um dia dar condições de comprar roupa cara, mas é melhor começar com roupa barata e terminar na cara do que ser o inverso, né? Não? É verdade. Pronto, então Deus fez essa grande realização na minha vida, casamos, e para mim só fez somar a minha vida espiritual, a minha vida como um jovem. Meu casamento eu considero uma das grandes realizações de Deus na minha vida. Inclusive eu não tinha condição de fazer festa, mas eu queria fazer uma festinha. E foi a única vez que a gente brigou, foi com o número de convidados. Foram 300 convidados. Não pode, eu digo, mas porque eu já pregava nas cidades, então eu conhecia muita gente, os pastores, conhecia os irmãos, né? Preguei muito ainda como auxiliar, como sou até hoje, Caruaru, Ribeirão, Palmares, Escada, eram as cidades ali próximas à Vitória que eu pregava bastante. Sempre vinham convites, como Deus havia me prometido, né? O Senhor um dia me mostrou uma porta e eu, na visão, eu estava de olhos abertos, numa vigília, aí eu fui abrir o trinco. Quando eu fui abrir, aí a voz me disse assim, não precisa, quem vai abrir sou eu. Glória Aí a Deus. ela abria, e abria outra, e abria outra, e abria outra, e abria outra, e eu me abaixava assim para olhar o final, e eu não via o final das portas, só via o barulho delas abrindo. Aí eu disse, o que é isso, Senhor? Aí o Senhor falou comigo, esses são convites que chegarão de todo o estado para você pregar, sou eu quem vou fazer. E foi assim mesmo. Aí eu conhecia muita gente, por isso que tinha 300 convidados, né? Mas depois a gente resolveu pacificamente. É assim mesmo. No meu, eram 300 convidados. A primeira lista da minha esposa foi 280 pessoas. Ficou 20 para mim. Não, tem que resolver isso daí. Misericórdia, meu Deus. Senão dá uma guerra mesmo. Sem contar com os pais, né? Pois Os pais também querem cada um convidar a Tem, sua própria tem, lista. tem. Fulano que te pegou no braço. Assim, Pois assim. Aí, e ainda tem gente que fiquei triste, viu, irmão, porque você não me convidou. Viu? É verdade. Fica difícil, viu? Não dá para conciliar, não. É assim mesmo. Pastor, de tudo isso, tem um tempo, né? Tem. Para tudo isso acontecer, leva um tempo. O senhor falou que tem coisas que ainda estão acontecendo, que ainda vão acontecer. E eu acho que o tempo ele pode ser o melhor amigo ou o pior inimigo do jovem. Porque se ele não considerar a variável do tempo, ele pode terminar perdendo a bênção. Com certeza. A gente vive hoje num tempo que tudo é muito acelerado, né? As mensagens, as músicas. E se o senhor quiser dar uma palavra para o jovem que está aí ouvindo e ele já está querendo, como o senhor falou, cadê o microfone? É hoje. Pois é. Mas leva um tempo. Claro, eu lembro de uma vez que morei com minha avó e o meu sobrinho, ele viu a galinha colocar ovos e chocar. E teve um momento que a galinha se afastou, deixou os ovos. Ele chegou e foi ver como era um pintinho dentro. Quebrou a casca. Só que eles não estavam ainda maduros.
Foi sangue para tudo que é lado. E minha avó ficou muito brava com ele, que ele matou vários pintinhos querendo abrir antes do tempo. Então, a chamada ela passa por uma incubadora, não é? Todo homem de Deus já foi criança. E Deus fez promessas, mas Deus teve a paciência de esperar ele atingir a maturidade para poder usá-lo, não é? Diz que, Hebreus 11 diz que Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Veja, sendo já grande. Outra versão diz sendo já homem, não é? Deus deu o sonho a José quando ele tinha 17. É o texto bíblico que diz. Mas quando diz que ele subiu ao cargo de primeiro-ministro, ele tinha 30. Então aí vamos 13 anos sendo forjado, não é? E quanto maior o chamado, maior também o tempo de preparação, para que a pessoa não ponha a perder aquele investimento que Deus vai fazer. Até quando a gente vai tirar a habilitação, a nossa grande sede é já pegar no carro. Mas primeiro tem que ir para a teoria, conhecer placas, a parte mecânica, ouvir muita coisa. Então, com Deus não é diferente. Até a gente chegar a exercer a tarefa, existe a parte teórica, né? Existe aquele momento da preparação. Então, é como o senhor falou muito bem, o tempo pode ser amigo ou inimigo, dependendo de como eu encare ele. O tempo está sendo a meu favor e não contra mim, não é? E eu tenho que entender que tem uma frase que diz assim: melhor estar preparado e não ter oportunidade do que ter oportunidade e não estar preparado, não é? Você vê que Jesus aparece no cenário de Israel com o seu ministério a partir dos 30 anos. De 12 até 30, onde estava Jesus? Sendo forjado, sendo preparado, não é? Então, isso varia de pessoa para pessoa, porque depende da sua resposta em relação ao plano de Deus. Nem todo mundo vai ser tanto tempo, não é? Mas, por exemplo, Atos 9:15 diz que Deus disse assim a Ananias acerca de Saulo: este é para mim um instrumento, um vaso escolhido. Atos 9:15. Aí a gente pula para o Atos 13. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. 4 capítulos, 14 anos. Então é muito fácil a gente pular do 9 para o 13, mas não sabe muitas vezes o tempo que foi para Saulo ser preparado, moldado, o tempo de investimento, né? Então, quanto mais a pessoa se prepara, mais êxito terá no trabalho do Senhor. E várias coisas são tentação na vida de quem é usado por Deus, né? Tentações com dinheiro, tentações na sexualidade, tentações com o orgulho. A pessoa começa a pensar que aquilo ali é você quem tem. Não, não é você quem tem, é a graça de Deus. É a presença do Senhor. Paulo até falou sobre isso, não foi? Isso. A graça de Deus em mim. A graça de Deus em mim. Ele disse: trabalhei mais que os outros, todavia não eu, mas a graça de Deus. E pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu digo a vocês de todo o meu coração, eu sou tão absolvido por isso, que pela graça de Deus não chega no meu coração. Porque eu sei o antes, sei o depois, sabe? E eu percebo no momento que estou sendo usado por Deus, como é bom a presença do Espírito Santo, essa dinâmica dele interagindo com o pregador na hora. Faça isso, diga assim, fale assim, entendeu? Às vezes que estou diante da palavra e o Senhor diz assim: olha, tal ponto, esse aqui é o tema. Você vê a assistência dele todo o tempo, então você não vê que é a sua engenhosidade, não é a sua capacidade, não é porque do dia para a noite agora você virou um sabidão. Isso é o Espírito Santo numa atividade diária, lhe dando condições de você exercer o seu chamado, entendeu? Então, é muito bom essa dependência. Eu jamais quero assumir um púlpito sem essa assistência e cooperação direta do Espírito Santo. Eu fico muito feliz em saber que ele está agindo. Isso me enche, sabe? Me enche. E o mais importante não é aquele momento, é o anterior.
Há mensagens que o Senhor me dá antes do evento. E eu já sei que é uma mensagem para coral, porque Ele me faz entender, virá uma oportunidade para um coral. Então eu já me preparo. Aí daqui a pouco chega uma escala para um coral, aniversário de um coral. Essa tem a última, agora que eu estava no Templo Central, o Senhor disse, essa aqui é para o Templo Central. Aí eu guardei a morte de Jesus e suas implicações. Eu já estava guardadazinha, guardei ela lá no notebook, deixei ela lá. Essa daqui o Senhor disse a mim que era no Templo Central. Então, essa assistência aí é tudo, eu vou perder isso? Jamais, jamais. A gente estava conversando antes de começar a gravar, né? Brincando, de onde é que vem tanta mensagem, está respondido. É verdade. A fonte é o Senhor. A fonte é o Senhor. É bom que é inesgotável. Né? O Senhor é quem... Agora, claro, isso não me omite de ler, de estudar, de pesquisar, né? Eu tenho que fazer isso, né? Tem um teólogo, que eu também vou omitir o nome dele, que ele disse que quando ainda muito jovem, chegou para o pai e disse, pai, eu sinto um chamado de Deus. Aí ele disse que o pai dele disse assim, é aonde? Ele fez, é na palavra. Ele disse, toma a Bíblia. Então, se é na palavra, então não é história de carochinha. Eu tenho que me ocupar com a palavra, porque a igreja come Bíblia. A igreja não come conversa, não é? Bíblia, livros que me auxiliam a entender mais ainda as Escrituras, que foi outra coisa. O Senhor me disse, mergulha na minha palavra, porque o chamado é na palavra. Aí eu não sei o que é férias, irmão Sandro. Eu não sei, irmão Carlos, o que é férias de ir para a praia. Nada contra, desde que saiba usufruir. Mas na minha juventude eu não sabia o que era ir para um shopping, uma praia. Não. Era os 30 dias dentro de casa ou no círculo de oração, jejuando, lendo a Bíblia e estudando. Pegava livros como o de Severino Pedro, Apocalipse versículo por versículo, Escatologia, Daniel versículo por versículo, e lendo a Bíblia e acompanhando o comentário. E pegava um caderninho e já ia anotando as mensagens, que muitas vezes são elas que eu prego hoje. Eu recebi em 2004, 2005. Então veja, quanto tempo não passou. Verdade. Não é verdade? 18 anos. Mas eu estava enchendo o cartucho de bala. Não é? Estava com um cinturão de bala, para quando chegar a hora eu estar armado, munido, não é? Isso. Então, eu não posso perder as oportunidades. Mas vai ser no futuro ainda, mas eu tenho que montar as bases agora. Tenho que investir agora e muito, muito Como uma frase que o senhor falou, né? Pode repetir, é melhor estar preparado e não ter oportunidade do que ter oportunidade e não estar preparado. É verdade. Eu conheço irmãos que foram separados comigo para auxiliar e disseram, eu estou doidinho. Eu disse, que foi que houve, homem? Disse, eu fui separado para auxiliar contigo, chegou 2, 3 escalas e eu estou sem mensagem. Eu digo, e tu estava onde quando Deus disse que ia te levantar para ajudar como obreiro, homem? Eu estou com o cartucho cheio. Não é verdade? É verdade. Eu tive que ir, né? E a primeira oportunidade como auxiliar, né, era um culto de pregação, pouca gente. Eu lembro que o diácono que estava dirigindo me deu de 8h10. 50 minutos. Logo aí ele disse assim, olha, irmão, eu já dei oportunidade a todo mundo. Fale até aonde der aí, viu? Aí eu disse, sim, senhor. E para acabar de completar, eu li só Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí ele olhou assim, fale aí até onde der. Eu entreguei 8:55 a ele. Que eu peguei, eu estava lendo, eu estava comendo a palavra, mas de capa a capa. Aí eu lembro que eu falei sobre uma sentença irrevogável. O salário do pecado é a morte. Olha, irmão, assim como no mundo tem leis, no mundo espiritual também tem leis inalteráveis. Vou citar algumas. Aí citei essa, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, é antigo e novo. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte, antigo e novo. Está aí. Não muda isso. Não é? Aí eu disse, outra lei, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Outra lei espiritual. Eu mostrei aos irmãos essas leis que tem na Bíblia, que são inalteráveis, né? Aí eu disse assim, agora veja, irmão, tem uma vírgula aí. O salário do pecado é a morte. Mas, aí eu falei sobre o livramento que Deus providenciou. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aí eu contei uma historietazinha de um homem que foi salvo por uma vírgula, né? Não sei se vocês conhecem.
né, que um rapaz foi condenado à morte, e aí os algozes dele colocaram ele em cima de uma carroça e foram levar ele para a praça pública para execução pública. No caminho, ele teve acesso à sentença, e a sentença estava escrita assim: mate, não solte, mas não botaram vírgula. Aí ele foi, pegou um negocinho ali, colocou uma vírgula, né? Quando chegou na praça pública, que foram ler a sentença, aí ele, através da vírgula, ficou: mate não, vírgula, solte. Aí ele foi liberto porque ele usou a inteligência, né? Aí eu disse: olha, aqui está, o salário do pecado é a morte. Mas, e sim, Ezequiel, é só a alma que pecar, essa morrerá. Mas aqui na graça tem um adendo, né? O dom gratuito de Deus. E quando eu entreguei ao dirigente, era 8:55. Ele fez: né, irmão? Jesus é bom. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. O chamado não me omite de ler, de estudar, de ir atrás. E hoje nós temos uma audiência, um público diferenciado. É verdade. Não é verdade? É verdade. Antigamente ninguém ignorava se eu dissesse pro Via, pro Mod, subir para riba. Não é ninguém. Mas hoje tem no meio da igreja magistrados, psicólogos, advogados. É claro que eu estou falando a palavra, mas se eu puder falar a palavra de uma forma que possa ser compreendido, Justo. é bem melhor. E outra, se eu me qualifico, Deus me leva para auditórios que eu nem imagino. Não é verdade? É verdade. Paulo discursou no Areópago, o berço da filosofia antiga, para epicureus e estoicos, e não fez vergonha. Pois é. Citou Epimênides, porque conhecia. Não é? É verdade. E outros poetas, como um dos vossos poetas disseram, pois somos também dele geração. Então, veja, dependendo da minha capacidade no sentido físico, material, junto com a graça, isso pode me fazer, pode me criar oportunidades que outras pessoas não tiveram. E tem um detalhe, né, evangelista? Não existe hoje uma dificuldade que 30, 40 anos atrás existia. Que era justificável. Justamente que era no sentido do acesso à informação. Porque Isso. hoje, com o nosso celular, a gente pode ter uma biblioteca virtual. Claro. Então claro. não existe essa questão Até de material teológico, né? Justo, Tem justamente. e-book hoje, você não pode comprar, mas tem um e-book, uma coisa ou outra, Justo, né? justamente. O senhor estava falando também, evangelista, sobre o ponto de uma preparação, não é isso? Que veio desde a sua tenra idade, desde a sua juventude até hoje. Só que tem um detalhe, e aí vem minha pergunta: e hoje? Porque hoje o senhor, um evangelista, coopera com o nosso pastor presidente, pastor Ailton, está ali na área de Timbi, não é isso? É, área 17. Área 17. Com certeza tem muitas ocupações, a quantidade de escalas é muito grande, mas mesmo assim o senhor consegue manter esse seu lado, esse seu momento devocional com Deus, de estudo. Como é que o senhor faz para conseguir gerenciar isso? O senhor tem família, como é que o senhor consegue gerenciar? Com certeza é um desafio. Para que dormir, né? É um Pra que desafio, né? Eu digo sempre que ser obreiro não é difícil. Difícil é ser obreiro, pai e marido. Conciliar tudo isso, né? Eu entendo que o maior segredo do ministério é nunca relegar o meu relacionamento com Deus. Os dons existem por causa da presença. Se eu não negligenciar a presença, os dons sempre estarão ativos, né? Então, há um grande esforço da parte do obreiro, quando ele já está na atividade, tem que ter um grande esforço para ele não esquecer o altar, para não ficar no automático. Tanto você percebe, como as pessoas percebem quando a pessoa começa a relegar a vida espiritual. Uma das coisas que Deus mais me cobra é esse relacionamento. Eu não posso, eu perco minha paz. Eu acredito. Se eu não estou bem. Eu não estou bem. Quando eu não tenho o meu devocional com o meu Salvador, eu fico irritado, não é? Não fico bem, não desenvolvo bem, não me dá confiança, não é? Algumas pessoas também perguntam: o senhor treme quando vai pregar? Naturalmente, sim, né? Fico nervoso, as mãos suam, inclusive estão suando aqui, vocês estão vendo aí. Olha. Agora, a graça de Deus, a unção do Espírito Santo, elas faz a gente conseguir segurar o tremor, o temor, entendeu?
Então, quando não há essa unção, dá vontade de correr. Mas quando essa graça está, aí menino vence gigante, queixada de jumento mata 1000 homens, né? E a gente consegue fazer a obra de Deus, porque a graça é a capacitação. Nunca esqueçam isso. Talentos naturais são obsoletos diante da graça. Entendeu? O que vocês veem é 100% graça. Marcelo ou qualquer um outro não é nada sem a graça de Deus. O que acontece é graça pura. É graça pura. E eu faço questão que seja assim. Eu encontrei uma irmã outro dia que disse assim: olhe, não é o senhor não, viu? É Jesus na sua vida. Eu digo, glória a Deus, glória a Deus. Ela pensou que eu ia ficar com raiva, não sei. Eu disse, amém, minha irmã, eu quero que seja Jesus mesmo, porque se for eu não tenho o que dar. Não é? Tem que ser a graça de Deus. Como se diz, Jesus purinho sem mistura. Sem mistura. Não é Jesus mais alguma coisa, nem mais alguma coisa de Jesus. É Jesus puro mesmo. Né? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Né? Então, leia, estude e procure saber se é o que Deus quer para você. Sim. Porque tem pessoas que têm um afã pelo chamado da pregação simplesmente porque acham bonito, porque de alguma forma traz uma projeção. Não é verdade? É verdade. Mas não pode ser só por isso. Um dia um jovem me parou, eu tinha acabado de dar uma mensagem no Tempo Central. Aí ele me parou e disse assim, ano que vem estarei com o senhor no púlpito do Tempo Central. Eu digo, se Deus quiser. Se Deus quiser, você está. Mas você também quer estar comigo no púlpito de uma congregação tal? Aí disse uma congregação bem humilde. Aí ele parou. Eu disse, por que só aqui e não lá? Isso. O chamado é para estar onde Deus quer que eu esteja, ali ou lá. Não é só na matriz, não é só no púlpito que a Rede Brasil está lá em cima filmando, que vai aparecer no YouTube. Aliás, eu não ponho nenhuma mensagem minha no YouTube. Quem põe ou é a Rede Brasil ou os irmãos mesmo que colocam. Eu não ponho, nem me escuto. Entendeu? Não. Olhe, você não sabe quem eu sou, não. Eu me escondo. Entendeu? Agora, o que chega para minha mão, eu faço com a graça de Deus e com muita alegria. Amém. Amém. Glória a Deus. É assunto para entrar pela noite. É, muito bom, né? Mas a gente está muito satisfeito de ter o senhor aqui. No nome do pastor, a gente quer agradecer. Eu sei que o senhor tem uma demanda de trabalho gigantesca e o sacrifício de estar aqui não é pequeno, mas a gente agradece a Deus pela sua vida. Eu creio que é um instrumento de Deus. Amém. E esse podcast também vai servir para Deus abençoar muitas vidas, falar, né? Com certeza. Com certeza. Há muitos jovens. Esse podcast, assim como suas pregações, pastor. Amém. Deus continue lhe abençoando. Inclusive, eu lembro que certa vez o senhor pregou aqui, acho que no 25º Congresso de Jovens de São Lourenço, e o tema da pregação foi o Deus do Impossível. Meu Deus, eu estava tão atribulado naquele dia. Jesus, que luta! E o senhor disse, o tema da pregação de hoje vai ser o Deus do Impossível. Mas Jesus falou. Amém. Deus continue lhe abençoando, continue usando o senhor tremendamente nas pregações, num podcast como esse, tendo a certeza que a graça de Deus e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Eu tenho sempre boas memórias aqui de São Lourenço, né? Desde a época que vim a primeira vez como diácono até o presente momento. Toda vez que é uma escala para cá, eu digo, aquela igreja é uma igreja que gosta da palavra. Amém. E tenho sempre boas lembranças de manifestações grandes do Espírito Santo, né? Há cultos que eu saio daqui que eu tenho dificuldade de dormir depois, porque é muito bom, a manifestação do Senhor, as operações de Deus. Eu volto comentando com a minha esposa. Amém. Deus tem um segredo muito grande com esse setor, e a gente tem visto isso, né? O Senhor fazendo coisas maravilhosas. É sempre bom estar aqui. Amém. Amém. E, inclusive, os irmãos que estão aí em casa podem nos auxiliar, podem ser instrumento de Deus, compartilhando esse podcast, compartilhando o link, não somente a versão no YouTube, mas também a versão no Spotify. Deixa ser usado pelo Senhor, compartilha, porque não somente você que está nos assistindo agora aqui na sexta-feira, como também talvez você vá mandar para alguém que assiste em algum outro horário, algum outro dia, e com certeza Deus tem uma palavra para essa pessoa. Você talvez não saiba
que a outra pessoa está passando, como eu próprio narrei aqui. O evangelista não sabia o que é que eu estava vivendo naquela época, mas Deus o usou, Deus falou comigo e Deus pode usar você também para mandar esse podcast para abençoar a vida de alguma pessoa. Então, deixa Jesus te usar, compartilha esse link e vai ser de bênção, no nome de Jesus. Amém, pastor. Se quiser, alguma consideração final, pode ficar à vontade. Eu só quero agradecer a Deus a oportunidade. Deus é o autor de tudo que é bom, né? Nós estamos aqui porque Ele nos dá essa oportunidade como um presente. Agradecer ao nosso pastor presidente a honra de cooperar com ele no trabalho. Nosso pastor também é um exímio estudante das Escrituras e isso influencia a nova geração de obreiros, né? Temos um pastor que é muito preparado biblicamente, teologicamente, não é isso? É gostoso ouvir o pastor dar doutrina. Já saí com mensagens ali, enquanto ele está ensinando, eu saí com mensagens ali. É verdade. Que o Espírito Santo dá paralela à instrução que ele traz, né? Então, agradeço também ao pastor Cândido. Vocês não sabem, mas o pastor Cândido era o meu pregador preferido da minha juventude. Vocês estão tendo um grande privilégio que Deus está dando a vocês. Um dos privilégios, outros que passaram aqui também. Mas toda vez que acontecia congresso de jovens lá em Vitória, a gente dizia, pastor, traga o pastor Cândido. Eram 100, 200 almas convertidas na praça pública lá da Duque de Caxias. Ele lembra disso. Batismo com o Espírito Santo, 50, 60, coisa linda, 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 linda. E sempre o encerramento era com o pastor Cândido, né? Então faz muito tempo que eu escuto o pastor Cândido, ele também tem uma influência muito grande sobre a minha vida, como um pastor bíblico, muito ousado e usado por Deus. Então eu agradeço a ele também e agradeço a vocês pela iniciativa, os jovens que estão aqui também nos bastidores, os irmãos, né? Fazendo esse trabalho muito importante, utilizando as plataformas digitais para a promoção do Evangelho. Isso. É isso que a gente tem que fazer, né, gente? Não usar para outra coisa, senão para promover a causa de Cristo. Vimos como foi importante a invenção desses mecanismos agora no período da pandemia, né? Verdade. Vimos Jesus fazer coisas, salvar, curar, batizar com o Espírito Santo através da Rede Brasil, não é isso? E dos programas e dos cultos que foram feitos nos setores também. Estivemos, inclusive, aqui no período, né, do setor, pastor Paulo Cristóvão. Então, Deus abençoe, irmão Sandro, irmão Carlos Vinícius. Sim, senhor. Eu estou acompanhando de longe, né? O presbítero Orson Salles, pastor Cândido também esteve por aqui. Estamos acompanhando e foi um prazer estar aqui com vocês. Amém. A gente que agradece, lembrando a você, o que o Carlos já falou, reforçando, lembra lá da plataforma do Spotify. O Spotify é prático. Para quem vive na correria, quer escutar no carro, ou então quer fazer uma atividade física, bota no Spotify, bota o fone de ouvido e vai ouvindo. Procura a gente lá, IADPS Setor 2, São Lourenço da Mata, no Spotify, a gente tem um canal. Você segue o canal da gente e escuta todos os podcasts, tem mensagem do pastor, enfim. É uma bênção. A gente quer agradecer mais uma vez, pastor. E se Deus quiser, Carlos, semana que vem a gente está aqui. Se Deus quiser, semana que vem tem mais uma vez. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.